Boa noite, meu nome é Carlos Menezes. Esta é a APROCIM do dia 29 de 5 de 2023. APROCIM, que é a técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância, realizada desde 2003 pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, né? Uma prática interassistencial grupal, e ela é realizada em nossa sede em Jundiaí, São Paulo, onde existem aproximadores que se reuniram presencialmente para fazer essa técnica energética, e existe um grupo que eu faço parte que faz à distância. Falando um pouco mais sobre a Aproxim, você pode se tornar um aproximador, que é a designação dada a quem participa dessa técnica às segundas-feiras, realizada desde 2003. Né? Para isso, você só precisa fazer dois cursos, né? O curso de introdução, o EAD 007, e o curso, né, de reurbanizações extrafísicas, ok? Basta você entrar na nossa lojinha Evolua App, tá? Onde você pode comprar cursos, livros, né? Aqui está alguns livros e tal que tem na nossa lojinha, e o endereço é acipec-evolua-up.caubel.shop, ok? Nós temos uma frase que nós temos toda segunda-feira antes da nossa aproxim. A frase de hoje: a melhor consinha arquiteta é que construiu mais pontes e nenhuma muralha. Do Léxico de Horta Pensatas, né? O Léxico de Horta Pensatas é esse compêndio de livros que foi escrito pelo professor Valdo Vieira, propositor da Conscienciologia. Eu sempre peço para que os aproximadores comentem a frase. Tivemos alguns comentários hoje. O Walter: a ponte não deixa de ser um sobrepairamento. A Márcia: as pontes são os laços interassistenciais que podemos construir com tudo e com todos. E o Fernando: universalismo, democracia vibracional. Tá? Vamos dar alguns avisos antes de nós começarmos. Nós estamos na fase dos relatos. Após estarmos ali na fase de exteriorização energética entre 18h50 e 25, nós nos reunimos para podermos fazer os relatos, contar as sincronicidades, os fenômenos em comum. Ok. Você pode entrar aqui nesse perfil único digital no PUD, você aponta a sua câmera para cá e você vai direto à nossa lojinha Evoluap, onde você pode comprar nossos cursos, nossos livros, né? Da CIPEC. Toda quinta-feira nós temos um curso entre 19 e 21 horas. Essa semana teremos um curso de ferramentas mentais somáticas. Esse curso será dado por mim. Eu vou falar sobre a melhor configuração e custo-benefício para notebooks e celulares, né? A primeira aula, melhor custo-benefício para aquisição de celular. A segunda, melhor custo-benefício para aquisição de notebook. A terceira aula, configuração e melhores aplicativos para celular. A aula 4, configuração e melhores aplicativos para notebook. Lembrando do nosso congresso, que será em 2024, onde você será o CIPAR, Congresso Internacional de Para-Reumanologia, onde você pode mandar seu artigo, né, para contribuir, né, com esse grande congresso ano que vem. Eu vou chamar o pessoal de Jundiaí e São Paulo para eles darem os primeiros relatos, depois nós que estamos à distância faremos nossos relatos. Ok, então nesse momento nós vamos passar para os nossos aproximadores em Jundiaí, São Paulo, e eles vão continuar. Vamos falar os relatos deles primeiro, depois nós que estamos à distância. Tânia, pode assumir aí. Ok, olá pessoal, boa noite a todos. Hoje eu fiz uma boa preparação, já pude perceber uma equipe de amparadores e uma senhora que estava aqui no local. Eu achei interessante porque antes de começar a gente faz a chamada dos assistidos, né? Os pedidos da noite, mas alguns que a gente coloca. E eu ouvi ela falando assim para mim: esqueceram de me colocar na assistência.
esqueceram de me colocar na assistência. Aí eu fiz um diálogo mental com ela, perguntando, né, o que que ela queria. Eu quero assistência, eu quero assistência. E ficava insistindo. Eu falei, tá bom, então fique aqui, que aí você vai ser assistida, você vai ser, né, os amparadores aí vão fazer uma assistência com toda a energia do campo. Ela falou, obrigada, e ficou quietinha. Daí começou, né? Aí eu fiz a preparação, estado vibracional e tal. E eu percebi que ela continuava quietinha ali no cantinho. Depois eu fui aplicar o arco, né? Na parte do arco voltaico, no Walter. Senti uma energia muito forte já no campo do Walter. Já o amparador atrás da cadeira dele. E essa senhora que falou no início estava lá do lado, ela foi atrás de mim. Eu levantei para aplicar o arco, ela foi atrás. Eu achei muito interessante. E depois, recebendo o arco, logo que se aproximou, que o Walter se aproximou, eu senti uma calmia, uma forte energia que percorreu por todo o meu soma e senti uma enorme gratidão. O pilar, ele girava normalmente, aí eu coloquei todos os pedidos de assistência da noite, mas alguns, né, que eu me lembrei no momento, e essa senhora aí também, né, pedi para que ela fosse assistida. Das energias, eu pude perceber os amparadores atrás das cadeiras de todos os aproximadores e foram colocados tipo de uns aparelhos na nossa cabeça acho que era para aumentar a energia, né? Para a gente ter mais aí um aporte energético maior. No bolsão, no quadrante, eu exteriorizei, né, para o quadrante América do Sul, em especial ao Brasil. Depois eu continuei exteriorizando energia, pedindo para o amparo levar onde fosse mais necessário. Eu pude perceber, assim, sentada bem no centro aqui do aproximário, acho que era uma professora sentada com várias crianças ao redor dela. Eles estavam ali escrevendo, desenhando, e eu só fiquei na exteriorização de energia. Aí eu senti uma coisa estranha, eu olhei do lado e eu vi que a Carmen tinha saído da poltrona. E essa senhora estava sentada na poltrona. Ela sentou na poltrona e ficou o tempo todo ali. E ela falou assim, obrigada, me senti muito acolhida. Né? Eu fiz o diálogo mental com ela. Ela falou, olha, eu fiquei aqui. E agradeceu pela assistência que ela recebeu. Aí eu agradeci, né, a todos e fiz, né, minha desassim. Estou muito bem, agradeço, né, aí a todos, ao campo, aos amparadores, e uma boa semana. Obrigada. Vou passar para o Walter. Olá, boa noite. Então, na fase 1, foi uma fase bem assim, de muita assistência já inicialmente. Já anteriormente à fase 1, foi colocada as consciências para assistência. E já na fase 1 já começou a haver uma proximidade da grupalidade extrafísica da assistência a essas consciências que foram solicitadas. Na aplicação do arco, recebendo da Tânia, inicialmente eu senti um banho de energia muito grande, muito salutar, muito equilibrante, e percebi também várias consciências no campo para assistência. E uma delas veio o nome de Eunice. Eu não sei se seria essa senhora aí, mas veio o nome de Eunice, né? E persistiu durante toda a atividade, essa consciência e as demais para assistência. E na fase 3, o pilar girou, né, bem lentamente, e na OFIEX eu mentalizei todos os assistidos para receberem aí uma oportunidade de assistência. E nas conexões, me conectei com todas as fases, com todos os holopensenes,
E na fase 5, eu me descoincidi bastante, exteriorizando bastante energia para a minha oficina, para o quadrante holopensênico planetário, que é a América do Sul, e me senti muito bem, fiz uma ótima desassimilação, estou bem agradecido aí por mais essa atividade energética. Muito obrigado e boa semana a todos. Tudo bem aí, boa tarde? Boa noite, pessoal, tudo bem? O campo na fase 1 se formou muito rapidamente e parecia o campo todo coberto com uma cor azul celeste, muita harmonia, muito pacifismo e muita tranquilidade. No arco voltaico, aplicando em Berenice, eu percebi que como se fosse um vórtice que se abria no corono chakra dela, e uma imagem do cosmos. Havia muita amplitude, muita expansão no seu paracérebro, mas era uma imagem assim muito bacana do cosmos expandido, recebendo meu corono chakra, meu fronto e meu nucal pulsavam muito intensamente. Parecia que eu tinha tomado um banho de energia. E curiosamente me veio a imagem de uma flor do girassol. O pilar energético, o campo se formou muito rapidamente, as conexões, eu acompanhei algumas delas e depois houve um apagão geral em todos os cômodos da casa. Acabei percebendo que eu estava no bolsão e dediquei, então, muitas energias para o meu grupo kármico familiar, meu oficina, que é meio ambiente, e o quadrante América do Sul, que é o Brasil. Fiz uma ótima desassim também e estou muito bem, obrigado, agradeço e desejo a todos uma ótima semana. Obrigado. Boa noite, Carlos, boa noite a todos. No início, logo que eu entrei, percebi que o campo já estava bem formado e muita paz. No arco voltaico com a Vali, senti minhas mãos que aqueceram bastante. Recebendo, senti uma energia muito fraterna penetrando por todo o sono. No pilar, se formou bem devagar. Nas conexões só acompanhei. E no bolsão, eu percebi um homem na minha frente, olhando para mim e parece que ele queria falar alguma coisa, mas não falou nada. Só ficou olhando, mas eu vi que ele forçou para falar alguma coisa, mas não falou nada. Obrigado, boa noite a todos e boa semana. Obrigado. Olá, boa noite. Na fase 1, a gente já percebeu o campo bem existencial, e eu sentia assim, uma pontada nos rins, e também parecia que tinha uma rede assim, né, na minha cabeça, no rosto. No arco voltaico, ao receber, eu sentia assim, muita paz e uma energia assim, bastante quente. E ao aplicar, minhas mãos pulsaram suavemente e eu senti também muito calor saindo das mãos. E eu percebi assim, uma energia saindo do coronário da cabeça do Toninho. Uma energia assim, lilás, bem interessante. Na fase 3, eu me descoincidi, mas eu percebi assim, bastante frio e eu vi barulhos extrafísicos. Na fase 4, eu acompanhei algumas centrais, mas sem percepção. Daí eu passei para a fase 5, mas eu já estava bem desconhecida, não escutei essa chamada, e para mim assim passou muito rápido. E é isso aí. Boa semana a todos e agradeço a participação.
Olá, pessoal, boa noite. Na fase 1, eu instalei o EV várias vezes. Na fase 2, eu não troquei arco voltaico, fiquei exteriorizando para cada aproximador individualmente, fui mentalizando, exteriorizando. Na fase 3, mentalizei os pedidos de assistência e coloquei outros pedidos no centro do pilar. Muitas consciências eram encaminhadas para uma porta de vidro ali do centro do pilar. Nesse momento, eu comecei a sentir uma pressão no cardiochakra, como se fosse um ponto pressionando ali. Nas conexões, a mais relevante para mim foi a da serenosfera, onde eu visualizei uma energia, parecia uma névoa ou uma garoa branca que envolvia, era branca e prateada, e ela envolvia todo o planeta. E, para mim, me veio a informação de que aquilo era uma energia de paz que estava envolvendo todo o planeta. No bolsão, eu percebi que continuou essa pressão nesse ponto do cardiochakra. Comecei a exteriorizar energias com mais potência, parece que saía com mais potência. Exteriorizei para minha oficina, que é o gabinete do prefeito de Jundiaí, os assessores, meu quadrante Europa e energias de paz para todo o planeta. E em algum momento me veio a frase que o mundo parece caótico, mas já está se transformando. Veremos no futuro as sociedades estudarem e praticarem a inteligência evolutiva. E no final do bolsão, antes da desassim, já não havia pressão nenhuma no meu cardiochakra. Terminei muito bem, muito agradecida. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje eu cheguei com muita vontade de fazer assistência, muito mesmo, mais do que o comum do dia, e vendo que o planeta precisando tanto e tantas consex também precisando. Aí já entrei em EV e já comecei depois a exteriorizar as melhores energias a todos. Na segunda fase, eu troquei arco voltaico com a Carme. Ao aplicar nela, minhas mãos se aqueceram bastante e eu me descoincidi bastante também. E na hora que recebi, eu senti um calor intenso também de suas mãos e muito, muito fraternismo. No pilar, ele se formou bem rápido, na cor de um arco-íris, e por dentro de nós era uma nuvem branca, espessa, muito branca, assim, onde circulava no meio de todos nós. E daí, nesse momento, o meu ouvido começou a estralar bastante. Estralava, pressão no ouvido, comecei a sentir muito frio até cobrir a cabeça. Depois, nas fases das a quarta fase, acompanhei e tive muitas assim, revelações, mas estava muito escuro, não tinha como marcar. E na fase 5, continuei fazendo assistência a todos os pedidos da noite, ao planeta, ao Brasil, ao meu quadrante, que é a Europa, principalmente a Ucrânia e Rússia, e também os pedidos da noite. Estou bem, boa semana a todos, e muita gratidão por essa participação mais uma vez. Obrigada. Oi, boa noite para vocês todos. Hoje foi um dia assim, bem interessante, na verdade. Eu vou falar o que eu marquei primeiro e depois eu falo o resto, porque veio tudo depois que eles começaram a falar. Na preparação dos aproximadores, desde o começo, o que eu percebi foi muitos pensamentos rápidos que eu não consegui gravar nada, e foi até o final. No arco voltaico, calor na minha mão e na mão da Zaide, bateu com o que ela falou, mais nada. E na hora do arco eu senti, eu não sei porquê, na verdade, eu não senti nada.
Eu saí da poltrona e vim sentar na cadeira do lado sem motivo aparente. Eu não estava desconfortável, não tinha nada de errado na poltrona. Mas quando eu simplesmente puxei minhas coisas para a cadeira do lado, sentei e deixei a poltrona vazia. Não sei, não sabia por quê, só depois que eu acho que percebi. Do campo energético, eu coloquei que eu estava sem percepção nenhuma. Nas conexões, na central extrafísica da fraternidade, eu percebi assim, como se fossem ambientes com uma claridade maior. Não eram flashes de luz. Era como se tivessem ambientes com luminosidade maior. Foi a única coisa que eu percebi. E no bolsão holopensênico, em 30 minutos, a única coisa que eu percebi foi um rapaz de pele muito clara, algo talvez em torno de 17, 18 anos, alguma coisa assim, cabelo castanho claro, um sorriso largo, muito fácil, e ele tinha na mão algum recipiente com bala, ele estava oferecendo bala. Eu nunca vi nada parecido. Bom, e aí escrevi que até o final não tinha percebido nada. Aí o Walter começou a falar. Veio o nome de Eunice. Eunice podia ser Helenice? Tá, eu tenho uma prima dessomada há 1 ano e pouco, e eu pensei nela essa semana. Não é uma prima assim, que eu via sempre, na verdade eu via muito esporadicamente. Uma vez a cada 2 anos, 3 anos, alguma coisa assim. E essa semana eu pensei muito nela, ela dessomou de câncer. Mas o nome dela era Helenice. Quando o Walter falou Eunice, imediatamente eu me lembrei dela de novo, porque eu tinha lembrado dela durante a semana. Aí o Gotardo veio e falou de girassol. Ontem nós fizemos o encontro da minha família. A minha família é imensa. Só nós, irmãos, com os nossos maridos, nossos filhos, nossos sobrinhos, ou sua tia bisavó. Nós somos mais de 110 pessoas. Mas nós tínhamos só 33 no encontro de ontem. E eu quis levar flores. Eu fui comprar as flores e peguei os girassóis na mão. Falei, não, não vou levar girassol. Voltei para o girassol. Deixei o girassol. Voltei para o girassol, deixei o girassol 3 vezes. E peguei um maço de flor do campo. Mas achando que eu tinha que ter levado o girassol. Mas não levei. Provavelmente isso ficou impregnado aqui. Talvez pode ser que tenha dado alguma coisa aí. Aí... Não, aí acabou. É exagero também, né? Deu. Mas, assim, veio tudo depois que o pessoal começou a falar, porque, para mim, tinha sido uma atividade, assim, sem grandes percepções, a não ser o da Central Extrafísica da Energia e do calor nas minhas mãos e da Zaide. E o restante veio todo depois. Estou me sentindo muito bem, agradeço a todos pela oportunidade e que todos tenham uma boa noite, boas assistências e boa semana. Até segunda que vem. Oi, Carlos, por aqui a gente terminou. Ok, então, obrigado aos nossos aproximadores em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos fazer nossos relatos agora, nós que estamos remotos e à distância. A Silvia pode fazer seus relatos agora? Posso? Estão me Ok, ouvindo? isso. Boa noite a todos. Eu comecei um pouco antes e já com um sentimento de muita alegria e gratidão. Fiz um EV, exteriorizei bastante energia para o meu aproximário, coloquei os pedidos de assistência e eu senti muito calor e muito sono nessa primeira fase. Na fase 2, ao receber da Tânia, o arco voltaico, né? Eu senti uma energia muito fraterna, quente, que entrava pelo meu frontochakra e coronochakra. É como se a mão dela pegasse assim os 2 chakras. E também pelo chakra nucal, que energizou toda a minha cabeça e, consequentemente, todo o meu holossoma. E me trouxe bastante equilíbrio e bem-estar. Muito obrigada, Tânia. Ao aplicar, uma energia saindo bastante, assim, energia pelas minhas mãos. E, de repente, eu me vi andando de bicicleta por uma estradinha asfaltada, margeada por árvores altas, que eu não sei se eram eucaliptos ou alguma outra árvore, pinheiros, alguma coisa assim.
Era noite e tinha um luar. E uma sensação muito boa, mas foi assim, uma coisa muito rápida. E quando eu voltei, eu não estava muito coincidida, eu me vi aplicando o arco na tampa. Na fase 3, eu senti muito calor ainda, continuei com muito calor, eu espirrei, percebi uma movimentação muito grande, eu sempre percebo isso nessa fase, e passou muito rápido. Na fase 4, eu tive, em todas as conexões, eu tive muita coceira no corpo, e algumas cenas vieram, algumas lembranças, algumas coisas assim. Na fase 5, eu continuei com muito sono, só que aí eu comecei a sentir frio. Umas agulhadas no pé esquerdo. Coloquei novamente os pedidos de assistência, que eu já tinha colocado no começo. Exteriorizei bastante energia, também para a minha oficina, que é da saúde de Jundiaí, e para o meu quadrante holopensênico, que é da América do Sul e Antártida. Fiz assim, estou muito bem, estou agradecida. Eu pus aqui também que em algum momento eu me vi atravessando uma ponte, não lembro em qual fase foi, talvez pela frase de hoje, né? Captei alguma coisa ainda. Tá bom? Boa noite a todos e muito obrigada. Boa semana. Obrigado, Silvia. Uma boa semana para você também. Obrigada. A Andréia, pode falar agora. Oi, boa noite a todos. Eu acordei meio esquisitinha, mas não sei dizer para vocês o porquê de estar meio esquisita. Mas é que ontem eu fui levar meu cachorro passear, era umas 9 horas da noite, e tem um carro branco que uma vez eu passei por ele e eu escutei um barulho dentro. Esse carro é de alguma pessoa que mora na rua de trás, a pessoa deixa o carro na rua. Daí eu nem dei bola, mas ontem eu vi uma concierge dentro do carro apavorada, sabe? Assim, grudando no vidro de desespero. Daí eu peguei e não liguei, não fiz nada. Então, eu não sei se tem a ver, mas como eu nunca tive medo, eu não tenho medo, então eu não fiquei pensando. Dormi normal, assim, tudo, mas de vez em quando vinha essa imagem dessa concierge apavorada dentro desse carro aí. E então, vamos lá. É, hoje, na primeira fase, eu percebi o campo bem assistencial, muitas concierges para ser atendida, e depois eu me vi balançando numa balança de criança. E depois o campo ficou cheio de florzinha. Na fase 2, recebendo da Márcia, a minha boca ficou um pouco seca, e daí eu fiz uma respiração profunda, assim, tipo um suspiro forte, assim. E eu aplicando nela, as minhas mãos fez aquela pressão e o meu corpo parecia que pesava 1 tonelada. E daí, na fase 3, eu comecei a bocejar, que foi até a última fase. Eu vi uma bola na fase 3, uma bola enorme em movimento. Aí depois eu vi um fogão de lenha e tinha lenha queimando nesse fogão e um caldeirão e uma colher grande. Daí eu olhei para dentro do caldeirão, não tinha nada queimando. Daí eu perguntei assim, mas o que está queimando? Daí eles falaram assim, miasmas, um monte de miasmas. Daí depois veio na minha palavra docentes. Não sei. Bom, depois eu vi um garfo grande e depois eu vi pessoas chorando. Depois eu vi uma moça agachada, ela fazia alguma coisa, mas eu não sei dizer o que era. Na fase 4, ainda bocejando, saindo lágrima, na UFIEX, eu vi pessoas gemendo com dor, sabe? E elas estavam com frio também, e tinha um monte de maca. E na central de energia,
eu vi uma lua minguante, gigante, ela era cor de fogo e laranja, e ela irradiava a luz, assim, para o planeta, e continuando bocejando. Aí depois, na fraternidade, eu vi ondas, tipo aquelas ondas, mas não era de mar, eram umas ondas tipo de tobogã, mas elas eram retas, só isso. Na verdade, eu vi o céu em cima do mar. E depois eu vi um menininho loirinho, bonitinho, ele estava com medo. Ele estava grudado, não sei se era num pilar ou em alguém, sabe? Em alguma coisa ele estava grudadinho. Nos planetas irmãos, eu vi uma porta de vidro também. Tipo aquelas portas de banco, sabe? E depois eu vi um ser esquisito, achatado. Assim, uma pessoa fez assim na cabeça dele, ele ficou achatado. Aí depois no Evoluciólogos, eu vi gente de branco, mas essas pessoas de branco, elas estavam no meio das Consim, aqui no planeta Terra. Mas, assim, não era bastante, mas elas estavam, assim, no meio do povo, misturados, assim, mas não muita gente. E depois eu vi uma moça grávida, tipo de uns 8, 9 meses, mas só vi ela grávida só. E nos serenões, eles pegaram no meu pé de novo, falaram que era para mim cuidar de mim. Daí na fase 5, eu mentalizei os assistidos da noite, a minha oficina da saúde, o meu quadrante, que é a África, Oceanias, o Brasil, minha família. E não tive percepções, mas muito bocejamento também, que foi até a desassim. Depois da desassim, passou. Aí eu tô bem, obrigado, boa semana a todos, e é isso. Obrigado, André, pela participação. Uma boa semana para você também, as melhores energias. O Fernando e Cíntia podem tomar a palavra agora. Olá, boa noite, pessoal. Eu, no início, na preparação dos aproximadores, eu ouvi um grito de desespero e eu pensei que fosse a vizinha aqui do prédio, do apartamento. Parecia que era na minha sala. Foi muito assim que eu levei um susto e meu cardiochakra quase saiu pela boca. Parecia que era um socorro. E aí, quando terminou tudo, eu perguntei para o Fernando se ele ouviu algum som, que ele é bem sensível, né, na audição, e ele não ouviu. Então, possivelmente tem a ver com essas, né, esses relatos da Andrea, porque foi bem desesperador. E aí, o que acontece? Eu percebi que aí eu fiquei em função, parece que só de uma assistência mais séria, porque eu, quando fui aplicar, foi isso, né, na fase 1, na fase 2 que eu fui aplicar no Fernando, do arco voltaico, a sensação que era eu que estava sendo assistida ali, mesmo aplicando nele, e aí quando ele aplicou em mim, continuou a mesma a sensação de ser assistida, e a sensação ela foi contínua, não tive para percepções nenhuma. Foi do início ao fim do mesmo jeito, sem mudar nada. Não vi nada, não senti nada e só exteriorizei e foi até o final. A única coisa que nas conexões parecia uma eternidade. Os 3 minutos pareciam que não acabavam nunca. E aí foi indo, né? Quando foi lá no bolsão, eu já senti que foi rápido, o bolsão. Aí já passaram uns 30 minutos rápido, mas assim, eu não tive percepções, só ficou intenso. Eu também trouxe uma situação de uma amiga que está passando
muita dificuldade, ela tentou suicídio e tudo mais, eu mentalizei muito essa moça, né, desde o início. Então, não sei se tem a ver, mas foi bem isso. Eu não tive para-percepções, tá bom? Eu estou bem, agradeço mais uma noite, ótima semana para todos, um abraço. Boa noite, pessoal. Eu acho que eu vou comentar um pouco também dessa questão da mulher do desespero. Quando eu cheguei aqui em casa, eu passei em frente à TV, fui cumprimentar minha mãe no quarto, né? E passei na frente da TV e vi uma reportagem um pouco chocante, assim, que uma moça foi atropelada e o carro passou por cima dela e arrastou ela por uns metros, assim. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com esse rapor, né? E isso foi, acho que ontem, antes de ontem, assim. E o carro, a cor do carro era branca. Não sei se vai ajudar em alguma coisa. Era, né? Pois é. Então, eu olhei a reportagem, assim, não vou descrever ela aqui, porque foi bem, né, bem feia, assim. E eu fiquei tranquilo. Eu falei assim, nossa, é interessante eu passar na frente da TV e ver isso agora, questão de poucos minutos antes de começar a ProSim. E na primeira fase, eu não senti nada, não percebi nada de extrafísico, só muita energia e uma euforia, assim, leve. Na segunda fase do arco voltaico, também fiquei sem perceber com a Cíntia. Aí já no pilar, eu percebi seres longilíneos, azuis, azulados, e possivelmente arturianos, né? Eu acho que eu vi esse nome. E foi bem intenso o pilar. E depois do pilar, deixa eu ver onde é que eu percebi mais. Eu deu várias apagadas também. Na UFIEX, quando eu percebi uma movimentação num lugar claro, também, como foi descrito aí, com a luminosidade bem clara, assim, e uma alegria, né, nessa movimentação, na assistência. Eu achei bem bacana essa sensação. Nas conexões, eu só lembro da energia e da fraternidade. Parecia que se juntaram, assim. E veio a mesma euforia do início, veio nessa fase, assim, essa euforia, essa alegria, satisfação com o universo, com o cosmos, assim. E lembro do Bolsão, que eu também coloquei várias pessoas aí da lista de assistidos, e o meu, e a minha OFIEX, minha oficina, quer dizer, que é saúde mental. Aí a sensação que eu tinha é que essa energia de saúde mental abarcava todos os envolvidos, assim. Aí eu dei uma apagadinha e voltei bem no final também. Fiz uma desassem legal. Tô alegre aqui, ativo, porque muitas das outras vezes eu estava bem sonolento. Hoje eu tô bem ativo. E é isso, pessoal. Gratidão, boa noite e boa semana. Obrigado, Cíntia e Fernanda. Boa semana para vocês. Melhores energias. Tchau, tchau. Meu amigo Gesrael, pode falar agora. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Na fase 1, instalei o EV, comecei a exteriorizar e depois senti uma energia entrando pela minha barriga toda e depois eu senti por um instante no cal. No arco aplicando no Newton, eu senti toda a região do peito, principalmente o lado esquerdo. Depois eu vi luzes lilazes no centro da cabeça dele. Recebendo, eu senti o nucal, depois ativação do corono chakra, e ficou assim o tempo todo. E para mim é difícil sentir o corono. No pilar, eu senti um formigamento nos lábios e ativação do nucal novamente, mas para o final, o pilar parecia parado e eu girando, com a sensação de giro, mas sempre na mesma posição, porém da esquerda para a direita.
Na UFIEX me veio a cara do presidente da França, mas com uma cara bem sem graça. Na central de energia, alguém me dando as duas mãos, eu tive que levantar as minhas mãos para tocar as mãos dele, né? E me falando, a sua energia é a minha energia. E então ativou meu cardio. Mas não era uma pessoa. Não havia chamada para o bolsão. Interessante que eu estava bem desperto e apaguei de repente. Eu lembro que descolou minha paramão direita e aí eu fiquei exercitando com isso, com as duas paramãos. Mas é a única lembrança que eu tenho. Estou bem. Agradeço a todos aí pelo trabalho da noite. E um abraço, ótima semana. Obrigado, G, pela participação. Uma boa semana. Ok, agora sou eu. Deixa eu pegar minhas notas aqui. 9/5. Tá, na primeira fase, eu tomei a chuveirada hidromagnética antes da Aprocina, o banho, né? Depois eu fiz a retirada do ectoplasma. Já sentia muita descoincidência, né? E na primeira fase eu tive um insight, eu vou anotar depois direitinho sobre energia, ectoplasmia, foi bem interessante na fase 2. Durante o primeiro momento, muita descoincidência, né? Eu pensei numa prima minha que está fazendo quimioterapia e, e eu me vi emanando energia para ela e tudo mais, né? E me senti bem depois, fiquei feliz por isso. Na segunda fase eu vi umas crianças correndo e tal. Na terceira fase, no pilar, girou muito rápido, né? É, eu ouvi muitas vozes, estava muito desconhecido. E na fase 4, só a fase da OFX é que eu percebi que, que eu pude perceber alguma coisa. Depois eu apaguei, não vi mais nada, né? Estou me sentindo muito bem agora, mas tive um apagão geral mesmo, mas me sinto muito bem. Quem teve alguma sincronicidade ou lembrou de mais alguma coisa e gostaria de comentar agora? Eu posso Tem falar? algum? Pode falar. A Andrea falou que ela viu uma moça grávida, né? Na Central Extrafísica da Fraternidade eu também vi. E ela estava de vestido lilás. E alguém mais falou também de cor lilás. O G falou que viu uma luz lilás e mais alguém falou de alguma cor lilás. Foram essas duas coisas. Uhum. A palavra ainda está aberta, mas alguém, o pessoal de Jundiaí, São Paulo, ou o pessoal remoto? Aqui foi mais o que eu senti, o que eu percebi, né? O diálogo mental com aquela senhora e o Walter ouviu uma voz, a Carmen colocou que poderia ser, né? Uma prima dela já dessomada, enfim. Acho que houve uma sincronicidade em tudo o que aconteceu, né? Sim, sim. Eu vi flores também, muitas flores, era um jardim muito bonito, que eu vi que mais pessoas falaram, né, de flores aí. Mais alguma coisa? Vi professor com criança. Eu vi professor com criança no chão. Uhum. Sentada. E ontem eu praticamente passei a tarde inteira sentada no chão, brincando com as criancinhas lá da minha família. Ouviu? E a criança que eu nem conhecia. Quer falar aqui? É melhor Estava falar aqui. mais perto. Eu tinha esquecido disso. É que eu sou professora aposentada, Carlos, e ontem na reunião Ok. da minha família, eu praticamente passei a tarde sentada no chão brincando com as crianças Olha, pequenas. Inclusive tinha crianças que eu não conhecia, são meus sobrinhos bisnetos, que eu nunca tinha visto, que moram longe e vieram para a reunião ontem. E a Marina, a minha sobrinha até que organizou, falou: "Ah lá, a tia professora lá, não consegue ficar longe da criançada." É agora que eu me toquei que alguém tinha falado. Eu vi uma... Pode ser que seja isso também. É.
Não sei se estava pensando. A gente pode também levantar alguma hipótese sobre a questão da Andrea ter acordado esquisita. Pode-se colocar a hipótese aí que ela iscou a Concierge que estava ali no carro e trouxe para Ela assistência, me né? ligou para hora. E porque houve aí muita reverberação, outros aproximadores sentiram alguma coisa. Você está sem som? Está ouvindo? Agora estou ouvindo, diga. Eu mutei aqui. Então você não ouviu nada que eu coloquei? Não, por favor. Não, eu ouvi você. É que estava variando aqui. Acho que foi o meu microfone que falhou. Gravou sim. Então não precisa repetir. Não, não precisa não. Tá ok. Foi o meu Tá, que então, falhou. essa hipótese porque ela acordou desse jeito e depois provavelmente essa Concierge foi para assistência e ela teve toda essa questão dos bocejos, do lacrimejamento e ter terminado bem. E as outras percepções da Cíntia, do Fernando, podem ter também, claro, juntado essa informação, junto com os pedidos de assistência lá e daquela questão da reportagem também, né? Mas especificamente com a Andréia, o que se coloca aí, uma hipótese para se pesquisar, é dela ter escado essa Concierge que estava no carro. Tá bom? Ok. E eu também, com tantos anos de Aprocim, eu nunca senti tanta vontade de fazer assistência como hoje. Parecia que eu estava com uma necessidade muito grande de chegar aqui e fazer assistência. E depois a Virgínia veio uma nuvem branca em volta de nós, no círculo, e eu também vi. Mais alguém? Então é isso. Só posso lembrar o pessoal que essa semana a gente vai ter o terceiro encontro, antes de Claro. falar do curso, Sim, a sim, gente por vai favor. ter o terceiro encontro presencial aqui na CIPEC, sábado. Então, o pessoal de Jundiaí e arredores estão convidados aí, sábado que vem, das 15 às 17, não, das 14 às 17 horas. Joia. E também, domingo, a gente vai ter a palestra da Cris, a partir das 10 horas online. E o curso dele? Ele vai falar. Ok, na quinta-feira nós vamos ter um curso de ferramentas mentais somáticas, onde eu vou falar, pessoal, sobre melhor custo-benefício para você adquirir seu celular, melhor custo-benefício para você adquirir seu notebook, configuração de notebook, configuração de celular, né? Como você comprar com custo-benefício melhor, né? Não comprar nem o celular mais caro, nem o notebook mais caro, mas comprar o que é necessário, que vai ficar bom para você. Porque é evolutivo a gente saber lidar com essas coisas do dia a dia, que são o notebook e o celular, que eu acho que é o objeto que mais a gente tem na mão o dia todo, né? Então vai ser um curso legal, interessante, nós vamos conversar muito, papear muito, quinta-feira, tá? Que faz parte do curso Conscienciologia no Cotidiano. Nessa quinta vai ser sobre tecnologia. Pessoal, as melhores energias para vocês, uma boa semana, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.